Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão alegres com Jesus nesta noite. Amém. Meus irmãos, só Jesus pode trazer aquilo que nós precisamos. Ninguém mais, nada mais, se não for Jesus. Estão vendo aí, hoje é um culto de família. Estou vendo o Juan começando uma família. E, meus irmãos, eu estou dizendo, o Juan, mas eu estou dizendo para todos que aqui estão, em questão de família. Construir uma família é algo tão difícil e algo tão agradável a Deus e tão desagradável a Satanás, que luta a todo tempo contra a família. Então, ele sabe das fraquezas, ele sabe de tudo que tem que fazer para tudo dar errado. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o seu amigo, o nosso advogado. Ele luta por nós e ele nos dá vitória. É só nele que nós encontramos paz, alegria e vitória para nós conduzirmos a nossa família. Meus irmãos, quando eu e a minha esposa começamos, todos aqui que me conhecem sabem como foi o começo da história. E, meus irmãos, ela já era evangélica, mas estava desviada, e eu não. Eu era aquele católico nato, e quando iam pregar para mim, né, irmão Lipinho, eu falava aquilo que todo mundo fala. A minha mãe nasceu católica, me criou católica, e eu vou morrer católico. Só que a última palavra quem dá é Jesus. Aleluia. Então, irmãos, quando a gente foi primeiramente morar juntos, e eu disse assim para ela: por que você não volta para a igreja? Volta para a igreja. A minha intenção era que ela voltasse, mas eu não pensava de ir, porque eu tinha aquele conceito, né? E ela falou assim para mim um dia: eu vou voltar. Isso foi rápido. Eu falei um dia, mas não foi distante, foi rápido. Bem no começo a gente já foi para a igreja. E ela disse assim para mim: eu quero voltar. É muito bom estar na igreja, servir a Deus. Você não tem noção. E um dia, aí passou mais uns dias, eu cheguei para ela e falei: se você voltar, eu vou com você. Ah, meus irmãos. Ela disse: então vamos. E aqui estou eu, já faz 10 anos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, irmãos, hoje nós temos experiência de sogra. Nós temos experiência de sogra. Você, irmão, para chegar aqui onde eu estou, só Deus. Porque é muito difícil, né, irmãos? A gente acostumar, a gente viver junto um do outro. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Não é fácil. É uma renúncia todos os dias. É abrir mão de muitas e muitas coisas. Eu trabalho com pessoas e eu acho engraçado. Às vezes, pastor, eu vejo eles falarem assim: ah, a gente tem que fazer algo para esparecer a cabeça. Aí faz lá uma galinhadinha, vai só os homens. Faz um churrasquinho, vai só os homens. Irmãos, pode fazer o teste para vocês verem. Se vocês me convidarem e a minha esposa e a minha filha não for, eu não irei. Nunca fui. Em lugar algum que me convidaram. Se a mim, é só homem? Não, muito obrigado. Outro dia um rapaz veio me chamar e falou: é só para a gente encontrar, para a gente bater papo, é ruim levar as esposas, porque a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de coisas que
As esposas não entendem. Eu falei, não faz meu tipo não. Isso não me agrada. E não me agrada de verdade, irmãos. O Senhor disse que o homem ia tirar a mulher da casa de seu pai e ia se tornar um só corpo. Um corpo tem duas pernas. Um corpo tem duas pernas. E um corpo, para caminhar, ele precisa das duas pernas. E agora, como que eu posso ir no... lógico, a gente trabalha, eu estou falando de um jeito simbólico. Como que eu posso participar de algo que não cabe à minha família? Se a gente é um só corpo. Eu penso assim, irmãos. E a gente tem que pensar assim. Servos de Deus têm que pensar assim. Servos de Deus, meus irmãos, têm que escutar muitas coisas. Às vezes eu estou aqui dizendo, talvez a minha esposa pode olhar e falar assim, tem vezes que não é o que ele está falando. Mas a gente tem que fazer de tudo para ouvir e não falar nada. Porque vocês já perceberam, pastor? O presbítero Joel. O presbítero Joel chega em casa e faz algo que a irmã Hipólita fica. A mulher fica lá em casa, né, na casa, trabalhando, pelejando. É filho, é casa, é isso, é aquilo, é uma galinha, é um cachorro, é muita coisa que, né? E aí o homem chega cansado, aí a mulher está lá precisando dar uma descarregada. E a mulher vai falando. Ah, não tinha ninguém para conversar lá durante o dia, então ela, né? Aí, se o irmão Joel retrucar, o negócio vai pegar fogo. Mas o senhor já observou que se a gente ficar calado, a gente vai lá, toma um banho, quando a gente sai, a mulher está de outro jeito. Já está, ó. Já descarregou, irmãos. Já falou que tinha vontade. Já descarregou. Né? Aí eu trabalho com um amigo, eu sempre dou conselho para ele. Hoje ele está solteiro. Se tivesse ouvido meu conselho, ele estava solteiro. Está com outra mulher. A mulher ligava para ele no trabalho, ele falava para ela, aí ela falava, aconteceu isso. Ele falava, o que você tem com isso? Você é muito fofoqueira. Eu falei, rapaz, não faz isso. Ele falou assim, mas ela está errada, ela está falando com ele. Eu falei, filho, escuta ela. Deixa ela falar, ela não é nem lembra demais. É mesmo? Verdade? Nossa, isso, então, pronto, passou. Não é? Ouviu e está todo mundo numa boa. Meus irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Meus irmãos, quando eu olho para esta palavra, para esta passagem, eu aprendo algo que eu gostaria de dizer para vocês. Aqui, quando nós olhamos para esta passagem no começo do capítulo 1, nós vemos um rei por nome de Assuero. E este rei, ele gostava de fazer festas. E um dia, em meio a uma festa, ele convida a sua esposa, a rainha,
para que fosse a presença do rei, se apresentasse. E essa rainha nega. Eu vou falar resumidamente, porque já falei bastante. E esta rainha nega ir à presença do rei. E o rei então se ira, fica contrariado. Então ele pergunta para os sábios o que ele devia fazer com a sua esposa, que tinha negado ir à tua presença, tinha negado o pedido de um rei, porque o rei era a autoridade máxima. E aí eles aconselham a ele a expulsar aquela rainha, a expulsar aquela esposa. E depois de um certo tempo, ele escolhe outra pessoa, outra moça, para que fosse então a sua esposa futura, a rainha. E essa rainha, meus irmãos, que é escolhida, foi a moça por nome de Esther. Só que o engraçado que nós vemos aqui, que esta moça por nome de Esther, ela era judia, ela era de um povo judeu. E Mardoqueu era seu tio, ele criou ela, tem os pais, ela perdeu seus pais nova ainda. Então, esse tio dela, Mardoqueu, ele era judeu. E o rei Assuero levanta um homem por nome de Amã. Isso é do conhecimento dos irmãos. Ele levanta um homem por nome de Amã e coloca esse homem como se fosse seu braço direito. Ele tinha autoridade abaixo do rei para fazer todas as coisas. Então ele queria que todo mundo se dobrasse diante dele. E Mardoqueu não fazia isso, e isso irou Amã. Amã então planejou não matar só Mardoqueu, mas planejou matar todos os judeus. E nós vemos que então Mardoqueu informa isso a Esther. Esther vai para a oração, vai para o jejum e convoca todo o seu povo para que ficasse também de jejum. E aqui onde eu li diz que ainda que não é lei que ela entrasse na presença do rei sem ser convocada, ela pediu que jejuasse, orasse, que ela ia, e o que acontecesse com ela era isso mesmo. Mas nós vemos, irmãos, que quando ela chega, se a gente for ler, quando ela chega na presença do rei, o rei estende o cetro e diz a ela: o que queres? O rei fica maravilhado. O que eu aprendo aqui? Estou contando tudo isso para dizer algo para você nesta noite. Aleluia! O inimigo não quer que a sua família fique bem. O inimigo não quer que o seu povo fique bem. O inimigo tem raiva de você e raiva do seu povo. Mas quando você se coloca como Esther, em oração, em jejum, Deus levanta em favor da sua família e da sua casa. Deus levanta, porque quando nós vamos ver, nós vemos que Deus, o rei, dá vitória para Mardoqueu, exalta Mardoqueu. E o que acontece com Amã? O braço direito do rei é enforcado. Aleluia. Nós vemos aqui duas mulheres. Uma se recusa a entrar na presença do rei. Se você olhar na Bíblia, a única vez que fala dela, nunca mais fala. Vasti, nunca mais. Foi chamada para a presença do rei e recusou. Nunca mais ouviram, nunca mais foi escrito sobre ela. Mas Esther, que aceitou o convite, que foi escolhida. Ei, você também é escolhido de Deus. Você está aqui porque você é escolhido do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você é um escolhido do Senhor. Ei, eu não sei o que acontece com você, na sua casa, com a sua família.
Mas faça como Esther. Aceite o propósito de Deus. Jejum, ore, faça conforme Deus quer. E Ele se levantará a favor de você e do seu povo. Amém? Agradeço a oportunidade.